Languages. Connect. People. Fala, meus amigos! Hello, my friends! Gabriel Poliglota aqui. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda à aula 3 da Maratona Inglês de 0 a 100. Finalmente, a nossa aula prática. Essa aula será o ponto auge da nossa semana. Hoje, mais do que nunca, você precisa pegar seu caderno para fazer anotações e aprender bastante inglês. Eu sei, foi difícil esperar até hoje para finalmente colocar a mão na massa. Mas eu te garanto, vai valer a pena. Se você está aqui, provavelmente é porque realmente está empenhado ou empenhada no seu sucesso e não aceita mais ter o inglês como inimigo, ao invés de como um verdadeiro aliado na sua vida, ok? Então, na aula número 1, você percebeu que muitas vezes estudamos inglês de uma maneira que gera pouco resultado e que acaba te travando na hora de falar. Além de eu ter tido a oportunidade de compartilhar com vocês as primeiras impressões em relação às diferenças culturais que enfrentei indo para o Canadá com apenas 17 anos de idade. Quem assistiu sabe de muita coisa que nunca contei em nenhum outro vídeo sobre a minha história. Na aula 2 eu te mostrei por que o sistema Fluent ASAP, que me fez alcançar a fluência em 11 idiomas, e por que ele não é apenas um método, e sim um sistema de aprendizado acelerado. Tudo baseado, claro, nos 3 M's, os 3 pilares do sistema: método, material e motivação. E todas essas aulas foram de extrema e absoluta importância para chegarmos até aqui hoje. Sem elas, você estaria caindo de paraquedas em uma aula de inglês online, mas sem ter consciência dos principais problemas na hora de estudar inglês, sem saber o que é o sistema Fluent ASAP e de como os pilares funcionam, ok? Os 3 M's. Até mesmo talvez sem me conhecer e saber se eu tenho resultado e propriedade para falar desse assunto. E por isso que eu disse em todas as aulas, a maratona é um evento completo, de 0 a 100. As aulas são complementares umas às outras para atingir o resultado proposto pelo evento. Assista a aula número 1, aula número 2, antes de prosseguir. Bom, dito isso, podemos continuar. Como vocês já sabem, um dos pilares do sistema Fluent ASAP é o material. Para a nossa aula de hoje, preparei um material 100% conversacional e autoral, incluindo um bate-papo descontraído meu em Munique com 2 falantes nativas de inglês, uma australiana e uma irlandesa. Vamos estudar com as técnicas que eu expliquei na aula passada, ok? Comprehensive Input e as Memorization Skills. E agora, claro, não se preocupa caso não consiga entender o diálogo de primeira. Você está aprendendo? No final da aula, tudo fará sentido. O importante é você fazer exatamente tudo o que for proposto nessa aula. Assim, mesmo de primeira você acha o diálogo muito difícil e não entenda praticamente nada, ou realmente nada, ao aplicar o método, nós vamos melhorar o entendimento e decifrar os vocabulários. Vamos ouvir cada diálogo uma primeira vez sem legenda, ok? E anota aí, de 0 a 100, quantos por cento você acredita ter entendido no início. Se for 0, tudo bem, ok? I'm so small. I'll just duck a little bit. So I'm here with 2 ladies, international ladies here in Munich, and she is from Australia. I am. Hello. And Naomi Naomi. is from Ireland. Hi. Are you long-time friends or Where we just met like tonight. like all of 5 hours? You know, nice. 5 minutes. That's cool. 5 minutes. We can count it in seconds, really. Well, you look like good friends. You know, that's cool. So where in Australia are you from? Sydney. Sydney, nice. I want to go. There are many Aussies in Vancouver, like I mentioned, which is pretty awesome. And where are you from in Ireland? Donegal. 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 If I had kids, like I would get them. Like I would put them in Irish schools. So how many kids are you planning on having? Like 10? No, 2. Okay. One or 2. Yeah. Okay. Yeah, I want to have like 16. You know, like. Thank you so much for the Do you want interview. an Irish baby? Yeah, why not? Okay. And an Australian baby? An Australian baby. Thank you so much, ladies. Enjoy You're welcome. Thank you. Munich. Thank you. Lovely city, lovely people. E aí, difícil, fácil, impossível?
Tava muito rápido. Se entendeu pouca coisa, não desanima, porque é assim mesmo. Então eu vou compartilhar a tela do meu computador para podermos começar os estudos. Antes de começar, algumas dicas. Primeira, use o seu caderno especialmente para fazer anotações, incluindo frases que você considera importantes, interessantes ou simplesmente úteis. E essas frases você pode simplesmente colocar no Anki para revisar depois, ok? Para te dar um exemplo, no meu desafio de norueguês, eu usei material similar, parecido, e selecionei umas 70 frases para revisar dentro de uma semana, ok? Eu vou deixar um link aqui para um vídeo meu de como usar o Anki, porque eu quero mergulhar logo de cara no conteúdo hoje, beleza? O mais importante é você fazer anotações para depois fazer uma seleção de frases importantes ou úteis para colocar no Anki. É só colocar cada frase em inglês de um lado e a tradução em português do outro, quando você fizer os cartões. Daí você vai revisar com frequência e dominar o conteúdo frase por frase. E agora, em memorização por associação. Quando usar? Bom, quando você se deparar com palavras mais difíceis. Daí você vai tentar criar associações engraçadas para se lembrar do vocabulário, ok? Isso pode ser muito bacana e divertido também. Agora, e também, não tente forçar a compreensão do vídeo, especialmente quando você estiver estudando sozinho. Estude cada material com carinho, sem pressa, e faça um projeto para ir do zero, ou seja, onde quer que você esteja, a 100%, ok? De 0 a 100. E não tente ler nada em português, ok? Preste bastante atenção na pronúncia das palavras em inglês. Tente imitar o melhor possível na hora de repetir, ok? Claro que hoje você vai aprender bastante, porque nós vamos estudar frase por frase juntos, vai ser muito legal. E eu vou focar especialmente no significado das coisas, algumas variações interessantes e também até na popularidade de certas expressões e frases. Muita gente não tem noção desse tipo de coisa. E isso vai te aproximar mais da fluência ao aprender com conteúdos de conversas legítimas como essa, ok? Quando você estiver aprendendo sozinho e o papo estiver rápido demais, eis uma observação sobre vídeos no YouTube. Dá para mudar a velocidade de cada vídeo, ok? E deixar mais lento se você quiser. Finalmente, faça bastante anotações mesmo. Isso vai enriquecer muito o seu vocabulário, ok? Então, vamos começar. Vamos dar uma olhada nessa conversa muito bacana. Uma conversa descontraída em Munique, ok? Então, vamos ver aí. I'm so small. I'll just duck a little bit. So I'm here with two ladies, international ladies here in Munich. Ok, vamos parar já por aí. Essa donzela se chama Naomi, então coloquei um N aqui. Ela diz, I'm so small, que quer dizer, eu sou tão pequena. Small é pequeno ou pequena. I'm é uma contração de I am. No inglês existem essas contrações assim para fazer as coisas mais curtinhas. E essa é uma contração muito popular. I'm Gabriel. Eu sou o Gabriel. I'm Gabriel. I'm Brazilian. Eu sou brasileiro. Então poderia dizer I'm Gabriel. I'm Brazilian. Eu sou brasileiro. I'm Brazilian. Ok? E agora, esse verbo to be, né, I am, pode ser ou estar, que é legal. Em inglês só tem um verbo, to be. Então ela diz que ela é tão pequena. So, neste caso, é uma palavra multiuso, a gente vai ver outros significados do so depois. Significa, nesse caso, tão pequena. Uma coisa bem legal do inglês é que, por exemplo, os adjetivos não mudam de acordo com o gênero. Então não é small ou smala, é pequeno, é small. Small, ok? Então ela diz que ela é tão pequena. E como eu diria, você é tão pequeno ou pequena? You, você, you are, você é tão pequena. You are so small. You are so small. Agora eu vou te dar umas variações de adjetivos aí para enriquecer o vocabulário, né? Ela poderia ter dito também que ela é baixa, não apenas pequena.
I'm so short. I'm so short. O oposto seria tall, que é alto ou alta. I'm so tall. Ok? E o oposto de, quer dizer, o antônimo de small é big. E muitos brasileiros dizem big. Big. Mas não é big, é big. I'm so big. Sou tão grande. Ok? Big. Então a gente tem que realmente sempre prestar atenção na pronúncia e realmente reaprender a pronúncia das coisas em inglês. Ok? Então vai ser muito importante sempre dar uma bela olhada primeiro, como as coisas são escritas e reaprender como pronunciar as coisas em inglês, ok? Isso é muito, muito, muito importante. I'm so big, I'm so short, I'm so tall, ok? E a gente só vai realmente desenvolver uma pronúncia perfeita com muita, muita, muita exposição ao idioma, ok? Então, quer dizer, leva tempo, mas vamos tentar sempre prestar atenção nas coisas, prestar atenção na pronúncia, especialmente dos nativos, ok? Falantes nativos. Então, e agora, como diríamos ela é? Ela é tão pequena. She is so small. Okay? Então, olha só a conjugação. I am, eu sou. You are, você é. Ou também, you quer dizer vocês múltiplos. Vocês são. You are. You are so small. Vocês são tão pequenos. Ela é tão pequena. She is so small. He is so small. Ele é tão pequeno. Okay? Agora, como diríamos, nós somos muito grandes. We are. We, nós, somos, we are so big. Nós somos tão grandes. We are so big. E como diríamos, eles são tão altos. They, eles. Eles ou elas, they are so tall. Eles são tão altos. Ok? Então tá aí. Mas agora, logicamente, o verbo to be pode ser usado também para dizer muitas coisas, né? Eu sou alguma coisa ou eu também estou em algum lugar. Eu posso dizer agora I am ou I'm, né? Usando a contração que a Naomi usou. I am in Paris. Eu estou em Paris. Ok? Ou estou com frio. I am cold. I am cold. Ok? Ou I am feeling cold. Eu estou me sentindo. I am feeling. Feeling. O ing é o gerúndio, que é o ando. Eu estou me sentindo frio. Quer dizer, eu estou sentindo frio. I am feeling cold. Mas por enquanto vamos deixar esse verbo por aí e vamos continuar com a nossa pequena análise. Devido ao fato que ela disse, eu sou tão pequena, e porque eu estava filmando assim, ela estava baixinha do meu lado, eu decidi me abaixar um pouco. E eu digo aí, I'll just duck a little bit. E o que é esse I'll? Esses dois L's aqui. Isso é uma outra contração de I will, que quer dizer eu vou. Isso projeta o verbo para o futuro. Eu vou ou eu irei. I will. O mais legal desse will é que ele simplesmente não muda. Ok? Quer dizer, eu posso dizer aqui I will go. Go significa ir. Eu vou, eu irei no futuro, né? You will talk. Você vai falar. Ok? She will dance. Ela vai dançar. Ela vai dançar. Então, como você pode ver aqui, o will não muda, que é uma coisa muito legal, ok? We will play. Nós vamos jogar. We will play. Então é só colocar o will, daí o verbo, daí já coloca a coisa no futuro, ok? Então, o que isso quer dizer? I'll just duck a little bit.
just significa apenas ou só. Duck significa uma palavra interessante porque quer dizer ou pato, duck, quá, quá, ou abaixar-se em inglês. I'll just duck a little bit. Esse né, o A, tem pronúncia de ele quer dizer apenas ok? O artigo Little bit significa pouco. A little bit, pouco. Ok? Little é pequeno. Ok? Little bit quer dizer pouco. Então, eu quis dizer aqui, eu vou me abaixar pouco para que, né, a gente fique mais ou menos no mesmo nível quando eu estava filmando ali. Eu vou me abaixar um pouco. I'll just duck a little bit. Ok? Agora, falando sobre memorização por associação, vamos dizer que você não consegue lembrar da palavra duck e do significado dela. Daí, podemos pegar aqui duque. Que tal o Duque de Caxias? O Duque de Caxias se abaixando, talvez com um pato, para conectar todo o significado da palavra duck. Ok? Então, acho que, devido ao fato que eu já disse isso para você, que duck conectado com Duque de Caxias se abaixando, isso vai fazer te lembrar que a palavra duck significa se abaixar, especialmente se você imaginá-lo com um pato. Ok? Daí você se lembra também que a palavra duck também quer dizer pato. Memorização por associação é algo magnífico, ok? Que pode ajudar muito a realmente lembrar das palavras novas. Então, vamos aí, que parte que eu tô aqui? International ladies here in Munich. Opa! A little bit. So I'm here with two ladies, international ladies here in Munich. Então eu digo, so I'm here with two ladies. International ladies here in Munich. O que quer dizer isso? Ok, neste caso, se lembra que o so antes quis dizer tão, mas neste caso so quer dizer então. Então, so, vou mudar isso aqui para vermelho. I'm here. Here significa aqui. With significa com. Two, dois ou duas. Ladies quer dizer donzelas ou mulheres, basicamente. Então, eu estou aqui com duas donzelas. Daí eu falo international ladies here in Munich. International ladies, o que significa isso? Eu acho que você já pode imaginar que quer dizer donzelas internacionais. Daí eu digo aqui em Munique. Donzelas. E olha só a ordem invertida, né? Com o ladies internacional. A gente, em português, diríamos mulheres internacionais ou donzelas internacionais. Em inglês é international ladies, ok? Donzelas internacionais. Vou mudar de novo para vermelho. Aqui em Munique. We are donzelas internacionais aqui em Munique. Ok. Daí eu digo que eu aponto para uma delas e falo and she is from Australia. And she is from Australia. Yeah, hello. And Naomi is from Ireland. Ok. Então, aqui eu digo and she is from Australia. Esse and significa e. Simplesmente, e ela é da Austrália. E ela é da Austrália. Ok? And she is from... Então, esse from é de, nesse caso da, né? Porque é a Austrália. Ups, eu escrevi Austrália, não. Austrália. E ela é da Austrália. She's from Australia. Posso dizer esse... Isso é bem importante porque eu posso dizer I am from Brazil. Eu sou do Brasil. You are from... Pode colocar qualquer país aí. You are from France. Você é da França.
Eles são do Canadá. They are from Canada. They're from Canada. Ok? Então, beleza. Daí depois que eu falo isso, que eu falo que and she is from Australia, ela é da Austrália, ela diz I am. Hello. E é engraçado que ela não usa a contração nesse caso, ela não diz só I'm. Para dar a ênfase ao fato que ela é australiana, ela diz I am. Hello. Quer dizer, eu sou da Austrália. Olá. Eu sou. Basicamente, australiana ou da Austrália. Olá. E galera, novamente, assim, frases interessantes, vai copiando para depois colocar no Anki e fazer uma bela revisão, ok? And Naomi, daí é engraçado também que no vídeo eu queria copiar a pronúncia irlandesa do nome dela, Naomi. E ela me corrige, Naomi is from Ireland, com o sotaque dela irlandês. Mas nos Estados Unidos seria tipo Naomi Campbell, por exemplo, modelo super famosa, né? Naomi Campbell. Então digo, e a Naomi é da Irlanda. Agora, algo interessante, uma comparação entre inglês e português. Em português nós diríamos, e a Naomi is from Ireland, ok? Em inglês, esse a não é necessário, e a gente não diz, por exemplo, o a seria the, ou the, em inglês. Não vamos dizer the Naomi is from Ireland, isso não ficaria legal. Então a gente só vai dizer and Naomi is from Ireland. A Naomi é da Irlanda, ok? Ela diz oi, hi, oi. Legal. Daí então, vamos continuar aqui um pouquinho com o vídeo. Lógico que vocês podem assistir o vídeo quantas vezes vocês quiserem, né? Então, eu acho que não vou ficar sempre passando tudo para não interromper demais, mas... Are you long-time friends? Or We just met like tonight. like all of 5 hours? Ok, então eu pergunto, are you long-time friends? O que significa isso? Vocês são amigas de longa data? Mas vamos ver como que funciona essa frase aqui em inglês. Are you, literalmente, a ordem seria são vocês? Então a gente inverte, ok? O são e os vocês na pergunta em inglês. Are you long time? Long é longo, ok? E time é a palavra tempo. Friends é amigos, amigas. Então, literalmente, a frase seria estruturada assim. São vocês longo tempo amigas? Vocês são amigas de longa data? Are you long time friends? Daí, a Naomi diz, não, nós, apenas, just, met. Met é o verbo conhecer, ou nesse caso, se conhecer no passado. Vamos ver isso. Nós apenas nos conhecemos. Em português é uma palavra grande, né? Conhecemos. Tipo, hoje à noite. A palavra like é bem interessante. Like pode ser a palavra como, ok? Pode querer dizer também gostar. Mas, nesse caso, a palavra tem uma tradução da palavra tipo. Nós nos conhecemos tipo só hoje à noite. Agora, isso é bem interessante. Meet é o verbo conhecer, ok? Muitos verbos em inglês, para colocar no passado, é só colocar um ed no passado. Mas o verbo meet é irregular no passado. E o passado de meet é simplesmente met. Então, conheci, ou conheceu, ou conheceram. Então, we just met, ela não precisaria ter dito like, ela poderia ter dito apenas we just met tonight. Nós nos conhecemos apenas hoje à noite. Tonight.
hoje à noite. Uma palavra, tonight. Night quer dizer noite. Tonight, hoje à noite, ok? E olha só a pronúncia. Tonight. Tonight. Não é tonight? Tonight. Então a gente realmente tem que reaprender como pronunciar as palavras em inglês. Leva tempo, precisamos de muita exposição, mas é muito importante, ok? Vou dar umas variações para a galera também aqui. Por exemplo, posso dizer We met yesterday. Nós nos conhecemos ontem. We met yesterday. We met yesterday, ok? Mas agora, como eu poderia dizer, por exemplo, eu a conheci ano passado. I met, seria I met she? Não, I met her. Eu a conheci, I met her last year. Eu a conheci ano passado. I met her last year. Ok? He met her in 2019. Ele a conheceu em 2019. 2019, eu disse 2019. Muitas vezes, em inglês, a galera diz apenas, para dizer 2019, 2019. 2019, ok? Então, ele a conheceu em 2019. He met her in 2019, ok? Só umas variações pra galera, né? Então, continuando aqui, daí eu digo, depois que ela fala que elas se conheceram essa noite, eu digo, so like all of 5 hours. O que quer dizer isso? Então, so like quer dizer então. E olha só a frequência na qual a gente diz like, como a palavra tipo, né? Em português, muita gente também fala assim, tipo, toda hora, né? Mais ou menos a mesma coisa em inglês. Muita gente fala like com uma frequência bem alta. Então, tipo, né? So like, vou mudar de cor novamente aqui. All of 5 hours. 5 significa 5, hours, horas. All of 5 hours. All é uma palavra interessante. O que isso quer dizer? Tudo ou todos. E nesse caso, o que eu estou fazendo aqui? Porque eu disse all of 5 hours. Mais ou menos seria equivalente a todas estas 5 horas. Todas essas 5 horas. Porque eu estou exagerando. Só para dizer uma coisa engraçada, né? Relativo ao pequeno tempo no qual elas se conhecem. Então, all of 5 hours. E olha só que tem essa palavra of, que geralmente quer dizer de, ok? De. Então, em português não faria sentido isso, mas all of seria todas de 5 horas, mas all, vamos dizer aqui, se eu for dizer em inglês tudo isso, ok? Isso é it. It, it. Para dizer tudo isso em inglês, eu diria all of it. A gente tem que usar esse of entre a palavra tudo ou todos, all, e a palavra isso, it. All of it. Então, all of 5 hours. Ok? All of it. All of my friends, por exemplo, também. Todos, all of my friends. Eu poderia também só dizer, nesse caso, all my friends, mas all of my friends, todos os meus amigos, ok? All of my friends. Meus, my, friends, amigos. All of my friends, ok? Daí, a Naomi diz 5 minutes. Na verdade, elas se conhecem apenas há 5 minutos. Acredita? Então. 5 minutes, we can count it in seconds, really. Well, you look like good friends, you know, that's cool. So why not? Então, ok. Daí ela fala 5 minutes. O que quer dizer minutes? Minutos. Minutos. Então elas se conhecem apenas há 5 minutos. E eu não sabia, eu achava que elas já eram boas amigas. Daí eu falo 5 minutes. 5 minutos? We can count it in seconds. Vamos ver o que significa isso. We can count it. Vamos mudar de cor novamente. Nós, we,
Can significa podemos. Nós podemos. Ou somos capazes de. Vamos ver o can daqui a pouco. Count significa contar. It é isso. Nós podemos contar isso em segundos. Esse isso está se referindo à quantidade de tempo, né, na qual vocês se conhecem, que é 5 minutos. Então, can quer dizer poder, o verbo poder, ou ser capaz de. E é um verbo legal, porque é muito importante, e nós também não o conjugamos, ok? A conjugação é toda a mesma. Por exemplo, I can, you can, she can, e vamos dar umas variações de coisas para dizer aqui. I can swim. I can swim. Eu posso nadar. Eu sou capaz de nadar. I can swim. You can speak English. Você pode, você sabe, ou você é capaz de falar inglês. You can speak English. Okay? She can already walk. Vamos dizer uma criancinha. Already significa já. Ela já pode andar. É uma criancinha de 2 anos. She can already walk. Uau! Talvez com alguns meses já consiga. She can already walk. They can play the guitar. Play é um verbo interessante porque pode, quer dizer, nesse caso quer dizer tocar. Tocar the, que é a, né, ou o. Guitar é violão. They can play the guitar. Eles sabem, ou eles são capazes de tocar violão. Eles podem tocar violão. Ok? Também we can talk to her. We can talk to her. Nós podemos falar com ela. Sim. Talk, falar. Para falar com alguém, geralmente é to. We can talk to her. Nós podemos falar com ela. Beleza. Então, o can é muito, muito útil. Então, por isso que eu decidi ensinar aqui o can. Daí, então, eu digo, well, you look like you're good... No, well, you look like good friends. You look like good friends. Esse well quer dizer bem. Bem. Well. Well, well, well. Well, well, well. You look like good friends. Vocês parecem boas amigas. Good friends. Boas amigas. Ok? Vocês parecem boas amigas. Daí eu digo, you know? You know é uma expressão usada com muita frequência para dizer, você sabe? Sabe? Tipo, bem, vocês parecem boas amigas, sabe? You know? Well, you look like good friends, you know? Então, agora vamos ver aqui, vamos separar isso um pouco. You, vocês, né? Porque agora estamos nos referindo a ambas, porque eu coloquei friends no plural, por isso que a gente consegue diferenciar de apenas uma pessoa ou duas. You look like. Agora, a palavra look sozinha quer dizer olhar. Olhar. I'm looking there. Estou olhando lá. Ok? Look like é uma expressão que quer dizer parecer. Look like. Good é bom, ou boas, nesse caso, boas amigas. Good friends. Look like. Vamos ver aqui uma frase que a galera pode colocar no Anki. You look like your father. Você parece com o seu pai. You look like, parecer, your father. You look like your father. Você parece com seu pai. They look like their mother. Olha só o possessivo de eles, né? Deles é their. They look like their mother. Eles parecem a mãe deles. Mas a ordem é diferente aqui. Deles, mãe, né? Então tá aí. You know. Sabe? You know? You know? Vamos dar uma olhadinha na palavra know. Ok? Saber. Saber.
I know the truth. Eu sei a verdade. I know the truth. Eu sei a verdade. Ok? You know it. Você sabe isso. You know it. She knows it. Ela sabe isso. Ou sabe disso, né? Agora, olha só a diferença. A única conjugação aqui que vai mudar é com a terceira pessoa do singular, que é she, he, né? Que é she, ela, he, ele, ou it, que é isso. She knows. Tem esse S no final. O resto, para I, you, they, we, é tudo know. Então, we know the truth. Nós sabemos a verdade. Truth, verdade. They know her. Eles a conhecem. Okay? Então, o verbo to know é um verbo interessante. Pode querer dizer saber ou também conhecer no aspecto de eu conheço essa pessoa, né? I know her, ok? Mas para se conhecer da primeira vez é meet, como a gente já viu anteriormente. They met, eles se conheceram. Mas se eu já a conheço, I know her. I know her. Eu a conheço, ok? Então o verbo to know, saber ou conhecer, é um verbo interessante. Ok, continuando aqui. So, where in Australia are you from? Where in Australia are you from? Então, de onde você é na Austrália? Querendo basicamente perguntar de qual cidade, né? De qual cidade você é. Eu poderia ter perguntado isso de uma outra maneira. Poderia ter dito assim, where do you live in Australia? Onde você mora na Austrália? Where do you live in Australia? Isso é uma construção interessante que a gente vai ver aqui de perto, mas no momento vamos ver essa frase aqui. So, where significa onde. So, where in Australia, onde na Austrália, are you from? Are you from? Are é ser, né? Então, de onde você é na Austrália. So, where in Australia are you from? Olha só a ordem da frase, bem interessante, né? Literalmente em português seria, então, onde na Austrália é você de? So, where in Australia are you from? Então, agora, vamos ver rapidamente como funcionaria, porque neste outro caso aqui, se eu perguntar onde ela mora na Austrália, por que não seria apenas where you live in Australia? Por que tem esse do aqui? O do, que é o verbo fazer. Verbo fazer. To do. Em muitas perguntas, a gente vai usar o verbo to do como um verbo auxiliar. Ok? Então a gente não pode perguntar simplesmente you live in Australia? Isso seria bem informal para dizer simplesmente você mora na Austrália? Do you live in Australia? Você mora na Austrália. A gente usa o verbo to do como verbo auxiliar. Vamos ver mais um pouco sobre isso depois, ok? No presente momento, uma coisa importante também é aceitar certas construções para internalizá-las. Where do you live in Australia? Onde você mora na Austrália? Ela diz aí que mora em Sydney. Sydney, nice. I wanna go. Então eu digo, Sydney, legal. Eu quero ir lá. Vamos ver aqui. Sydney. Nice. A palavra nice é uma palavra bem inofensiva. Geralmente quer dizer legal, ou bom, simpático, ok? He is nice. He is nice. Ele é
simpático, ok? Sydney, legal. I wanna go. Wanna quer dizer, na verdade, o correto, assim, não informal, porque wanna é informal, o correto é want to. I want to go. O que quer dizer isso? Eu quero, I want, eu quero, go é ir. Mas se nós dissermos eu quero fazer alguma coisa, quer dizer, se tiver um verbo depois do verbo querer, né? Eu quero comer. Seria I want to eat. Então, em português seria quero comer. Eu quero comer. Em inglês é I want to eat. A gente não pode dizer apenas I want eat. Não funciona, ok? Mas se você quiser uma coisa, por exemplo, um carro, você quer um carro. You want a car. Então, o to não existe ali, se for apenas um objeto do seu desejo, né? Então, you want a car. Você quer um carro. They want to fly. Fly significa voar. Eles querem voar. They want to fly, porque eles querem fazer alguma coisa, tem novamente o to, entre o querer e o voar, ok? Então, aqui, I wanna go significa I want to go, ok? Mas como a galera geralmente em inglês fala muito rápido, o som de I wanna go, ok? Mas é informal. Então, Sydney, legal, eu quero ir lá para Sydney um dia. Ainda não fui, ok? Daí eu digo o seguinte: There are many Aussies in Vancouver. Ok? Tô falando sobre Vancouver porque eu estava morando lá em Vancouver. Agora, there significa lá. E are é o verbo to be, ok? Então o que quer dizer isso? There are. There are é uma expressão que significa existem, ok? Ou tem. Basicamente, tem muitos australianos em Vancouver. Eu poderia dizer Australian people, mas a gíria para falar australianos é Aussies. Aussies, ok? Então, tem muitos australianos em Vancouver. Agora, se for para dizer que tem muita gente, quer dizer, se for no plural vai ser there are, existem. Mas se for para dizer tem uma coisa, vai ser there is. Ok? Vamos dizer aí, there is an apple on the table. Tem uma maçã na mesa. Ok? There is an apple, uma maçã, on é na ou em cima, the table, em cima da mesa. Eu diria, uma maçã ou em cima da mesa. Em cima da mesa. Tem uma maçã em cima da mesa, there is an apple on the table. There is a man outside. Tem um homem lá fora. There is, tem, a man, um homem, outside, lá fora, ok? Daí eu digo, like I mentioned. E isso é uma coisa interessante aqui, porque o like, nesse caso, quer dizer como. Como eu mencionei. Ou como eu havia mencionado, porque antes de gravar essa pequena conversa, eu bati um papinho rápido com elas. E naquela ocasião, eu mencionei a australiana que tem bastante australianos em Vancouver. E agora, mention é um verbo mencionar, no presente. O ed coloca o verbo no passado. E o passado de mention é mentioned, porque é um passado regular. Ok? Não é como o meet, que no passado fica irregular, met. Não pode falar meted, que seria incorreto, mas não pode colocar só o ed nos verbos irregulares, eles mudam diferentemente, ok? Então, mas como esse é um verbo regular no passado, mentioned é o passado de mencionar, eu mencionei, ou
mencionou, mencionaram, ok? Então, como eu mencionei, like I mentioned. E olha só, tem muito brasileiro que pronuncia o ed no final como edge. Edge. Não é assim que se pronuncia. É bem sutil. I mentioned. I mentioned. I mentioned it. I mentioned it. Ok? Bem sutil a pronúncia do ed. Ok? Então, como eu mencionei, daí eu falo, which is pretty awesome. Which basicamente quer dizer, vamos ver aqui, o que é muito legal. Awesome é basicamente super legal, é animal, ok? Awesome, awesome, awesome. O que é which is... Agora, a palavra pretty é uma palavra interessante porque tem dois significados. Primeiro, pretty pode ser apenas a palavra linda ou bonita. Por exemplo, pretty woman, mulher bonita, mulher linda, ok? Ou a pretty woman, uma mulher linda. Agora, nesse caso, a palavra pretty está simplesmente funcionando como ênfase do awesome, ok? Quer dizer, muito legal, espetacular, pretty awesome. Poderia ter dito apenas which is awesome, mas como é muito legal, which is pretty awesome. Não sei exatamente porque eu achei o fato de ter muitos australianos em Vancouver tão legal, mas eu disse, e foi isso que eu disse, which is pretty awesome. Daí eu pergunto a Naomi de onde ela é na Irlanda, de uma maneira similar que eu perguntei ao australiano de onde ela era na Austrália. And where are you from in Ireland? De onde você é na Irlanda? Opa. De onde você é na Irlanda? Donegal. Ela diz Donegal. Vou passar essa parte da conversa rapidinho aqui. Sydney. Sydney, nice. I want to go. There are many Aussies in Vancouver, like I mentioned, which is pretty awesome. And where are you from in Ireland? Donegal. 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 If I had kids, like I would get them, like I would put them in Irish school. Ok, foi um pouco longe agora, mas... Ela disse Donegal, daí eu pergunto, Donegal é uma região na Irlanda. Daí ela muda de assunto. Eu acho que eu tive que cortar um pouco a conversa porque estava muito barulho, alguma coisa assim. Então ela diz, daí ela começa a falar sobre se ela tivesse filhos, ela gostaria de colocá-los em escolas irlandesas. Okay? Tem bastante informação aqui, mas agora vamos vamos começar com isso. If I had kids, I would get them. Daí ela fala, I would put them. Se eu tivesse filhos, kids é filhos ou crianças, eu os colocaria, ok? Vamos ver como isso funciona aqui. If significa se, né, é o condicional. Had é o passado do verbo have, que é ter. Por exemplo, I have a car. Eu tenho um carro. I had a car. Eu tinha um carro. Agora, para dizer if I had a car, se eu tivesse um carro, ok? Se eu tivesse um carro. If I had a car. Então, if I had kids, se eu tivesse filhos, if I had kids. E o legal do had também é que não muda. Por exemplo, if she had kids, se ela tivesse filhos. Se nós tivéssemos filhos, if we had kids, ok? Então, had não muda a conjugação, que é bem legal. Então, if I had kids, agora uma construção muito legal do inglês é a seguinte. I would get them. Isso é o condicional. I would get them. Get, nesse sentido, ela quis dizer, get é colocar neste caso, mas get é um verbo que tem muitos outros significados também. Agora a gente só vai explorar este, ok? I would get them. Eu os colocaria. Them
aqui é os. Eu os colocaria. Se referindo às crianças imaginárias dela, né? Eu os colocaria em Irish schools, em escolas irlandesas, ok? Como funciona esse would, que é o condicional do inglês? É só a gente usar o would e colocar um verbo depois. Por exemplo, se eu quiser dizer eu iria para Londres, I would go to London. Eu iria para Londres. I would go to London. Quer dizer, é só usar o would, daí colocar o verbo que você quer usar. Vamos dizer assim, você comeria uma pizza. You would eat a pizza. Você comeria uma pizza. She would... E would também é legal que não muda também, ok? She would talk to me. Ela falaria... Would talk. Talk significa falar, então would talk é falaria. To me. Ela falaria comigo. To me. She would talk to me. We would like that. Esse like aqui significa gostar. E that é aquilo. We would like that. Nós gostaríamos daquilo. Ok? Então, é assim que funciona o condicional em inglês, usando o would. We would like that. Daí ela se corrige porque, por exemplo, faz mais sentido dizer put, que é colocar ou pôr, do que get, para falar sobre crianças na escola, ok? I would put them in Irish schools. Eu os colocaria em escolas irlandesas. Eu os colocaria, os meus filhos imaginários, em escolas irlandesas. Ok? Daí, eu pergunto uma coisa engraçada aí, só pra brincar. Eu falo, so how many kids are you planning on having? Like 10? Então, quantas crianças que você está planejando ter? Tipo 10? Pergunta meio maluca, mas só pra brincar, né? Então, how many significa quantas, ok? How many kids, quantas crianças, are you planning? Novamente, o ing é o gerúndio, ou ando, ou indo, on having, ok? Esse on, aqui, isso também está no gerúndio, porque quando você fala planning on doing something, vamos também usar o ing no final do segundo verbo, ok? Planejar para fazer alguma coisa em inglês é planning on doing something. Something é alguma coisa. Então, quantas crianças, quantos filhos você está planejando ter? Ou planejando para ter, né? Quantos filhos você... Ou simplesmente planeja ter, em inglês. Planeja ter. Agora, I plan on talking to her. Eu planejo falar com ela. I plan on talking to her. Ok? Agora, veja a diferença de I am planning. I am planning on talking to her. Essa primeira frase quer dizer apenas eu planejo falar com ela. E essa segunda quer dizer eu estou planejando. Eu estou planejando em falar com ela. Ok? I'm planning on talking to her. Daí eu pergunto, like 10? Tipo, 10 filhos? Daí ela diz, no, 2, 1 or 2. Não, 2. Só 1 ou 2 filhos, não 10. Né? 10 é 10. 2, 1, ok? 2. 1 ou 2. Daí a australiana diz 2 max. Yeah. So how many kids are planning on having? Like 10? No, two. Okay. One or two. Yeah, I want to have like 16. Ok. Daí a conversa tem uma tangente meio surreal, né? Mas vamos ver isso daqui a pouquinho. 2 max. Isso significa 2 no máximo. Para falar no máximo, é só falar
Max. Max. To Max. Esse yeah é um yes informal. Yes é sim, yeah é um sim informal. Daí, de brincadeira, eu falo que eu quero ter 16 crianças, 16 filhos. I wanna é I want to. Então, eu quero. Have é ter. Tipo 16. 16. Eu want... Nossa, eu misturei aqui o português e o inglês. Eu quero ter tipo 16. 16 filhos. Lógico que eu tava brincando. Só pra humor, né? Na conversa. Eu quero ter tipo 16. I wanna have like 16. Quero ter tipo 16. Daí eu já começo a dizer obrigado, porque já estava na hora de ir embora. Não sei se estava com pressa, alguma coisa assim. Então, thank you so much. Muito obrigado é thank you so much. Thank you so much. Muito obrigado. Daí... Thank you so much for the Yeah, why not? Australian baby. Thank you. Então, aqui... Daí, quando eu digo muito obrigado, a Naomi pergunta: você quer um bebê irlandês? Você quer um bebê irlandês? E olha só aqui o do you want an Irish baby? Não é apenas you want an Irish baby? Isso seria bem informal, ok? Para estruturar essa pergunta, nós precisamos deste verbo auxiliar do. Do you want an Irish baby? Ok? Agora, a conjugação do verbo to do é bem fácil. É tudo igual, com exceção do he, she, it. He does. Ok? Ele faz alguma coisa. Então, se eu quiser perguntar, ele quer um bebê irlandês? Seria, does he want an Irish baby? Ele quer um bebê irlandês? Does he want an Irish baby? Does she want a Brazilian baby? Ela quer um bebê brasileiro? Does she want a Brazilian baby? Vamos perguntar também, eles querem um bebê irlandês? Do they want a Brazilian baby? Não, eu disse irlandês, né? Do they want an Irish baby? Ok, agora vamos ver aqui então. Só pro he, she ou it, que o verbo to do, que é o verbo fazer, vai ser conjugado como does. Que em português se leria does, né? Does. Does he want an Irish baby? Does she want a Brazilian baby? Porém, I do, you do, we do, they do. Então é só he or she or it does. Beleza? E agora, aqui, esse um bebê brasileiro, a Brazilian baby, o a é a Brazilian baby, não an Brazilian baby, como se fosse aqui com o irlandês. Esse N só existe devido ao fato que a próxima letra é uma vogal. Se não for uma vogal, se for uma consoante, daí você tem só o A para dizer um bebê brasileiro. A Brazilian baby. Um bebê irlandês é an Irish baby. An Australian baby também vai ter o N, porque a próxima palavra começa com uma vogal também. Ok? Daí eu reflito na pergunta dela, será que eu quero um bebê irlandês? Eu digo sim. Por que não? Sim. Por que não? Sim, why not? Yeah, why not? Porque em pergunta é why. Why not? Por que não? Ok? Agora, se eu disser por que na resposta, né? Não seria why, seria because. Because or because. Because é mais americano. Because I want to. Porque eu quero. Ok? Então na afirmativa aqui é because I want to. Porque eu quero. Mas na pergunta é por que why not? Ok? Daí então and an Australian baby. E um bebê australiano? Australiano. And an Australian baby. Novamente aqui com o N,
porque a próxima palavra começa com uma vogal, ok? An Australian baby. Daí, novamente, eu falo, thank you so much, ladies. Enjoy Munich. Lovely city, lovely people. Ladies, enjoy Munich. Lovely city, lovely people. Então, tá aí. Thank you so much. Muito obrigado, donzelas, né? Muito obrigado, donzelas. Obrigado, donzelas. Curtam Munique. Enjoy Munich. Curtam Munique. Ou desfrutem de Munique. Curtam Munique. Daí eu digo lovely city, lovely people. Cidade amável ou adorável. Ou lovely people. Pessoas adoráveis ou amáveis. Opa, acabou a luz. Love é amor ou amar. Ok? E não é love, né? É love. Love. Love? Não. Love. Amor ou amar. Lovely é amável. Ou adorável. Ok? Uma coisa muito legal, porque logicamente eu ofereci muitas explicações e muitas variações para vocês durante o vídeo, durante as explicações. Para encontrá-las quando você estiver estudando um vídeo ou material sozinho, né? Fica fácil procurar encontrar variações de frases com palavras em contexto se você usar o bab.la, por exemplo. Existem muitos dicionários online muito legais. Eu uso bastante o bab.la, ok? Você pode colocar lá a sua frase e vamos ver aqui, por exemplo. Quer dizer, eu disse frase, mas você pode colocar, tipo, uma palavra. Vou colocar aqui em inglês, português. Vamos dizer lovely, por exemplo. Daí, logicamente, é um dicionário, vai dizer qual é o significado da palavra, daí vai ter um monte de exemplos. E esses exemplos você pode colocar também no Anki. O que quer dizer copiar algumas frases que sejam legais. Por exemplo, aqui... And then, when it ran, a lovely lady, uma senhora encantadora, an old lady named Mrs. Quer dizer, aqui está o significado em português também. Então, esse é um recurso muito legal para encontrar frases usando certas palavras. Quer dizer, eu sempre falo isso, temos que aprender palavras em contexto, não apenas sozinhas, né? Então, se você estiver estudando só um texto ou áudio sozinho e eu não estiver lá explicando, você pode simplesmente usar este recurso, ok? Então tá aí, galera. Adorei fazer essa aula para vocês e tá aí. I'm so small, you I'll just duck a little bit. So I'm here with two ladies, international ladies here in Munich, and she is from Australia. I am, hello. And Naomi Naomi. is from Ireland. Hi! Are you long-time friends? Or Where we just met like tonight. like all of 5 hours, you know, nice? 5 minutes? That's cool. 5 minutes, we can count it in seconds, really. Well, you look like good friends, you know, that's cool. So where in Australia are you from? Sydney. Sydney, nice. I want to go. There are many Aussies in Vancouver, like I mentioned, which is pretty awesome. And where are you from in Ireland? Donegal. 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 If I had kids, like I would get them. Like I would put them in Irish schools. So how many kids are you planning on having? Like 10? No, 2. Okay. One or 2. Yeah. Okay. Yeah, I want to have like 16. You know, like. Thank you so much for the Do you want interview. an Irish baby? Yeah, why not? Australian And as an well. Australian Like, baby? An Australian baby. Thank you so much, ladies. Enjoy You're welcome, thank you. Munich. Thank you. Lovely city, lovely people. You're in? E aí, impossível não ter resultado desse jeito, hein? Comparando com a primeira vez que viu o vídeo, quantos % você já está entendendo agora? Sentiu na pele como funciona? É simples, é prático, dá resultado, mas poucas pessoas fazem isso realmente. Por isso, apenas 5% das pessoas atingem um nível de conversação de verdade no inglês, sem travar, sem ficar com medo ou vergonha de pronunciar as palavras e ter um sotaque estranho. Se você estudar dessa maneira, com esse tipo de material, simplesmente não há a mínima chance de passar pelos mesmos
percalços ou perrengues de não conseguir falar, mesmo depois de anos estudando inglês, ok? Igual seria de qualquer outra maneira. E foi nesses moldes que meu curso foi projetado. Prático, conversacional e com materiais autênticos, ok? Olha só o que os alunos dizem. Vamos lá. Olá, meu nome é Severino Mendes, eu falo aqui de Natal, Rio Grande do Norte. Estou aqui para parabenizar o curso Gabriel Poliglota. Dizer que com menos de um mês eu estou já entendendo algumas palavras e formando frases. Meu nível de inglês era 0. Então, Gabriel, meus parabéns pela metodologia e atenção nas dúvidas. E dizer que cada dia mais eu estou apaixonado pelo idioma e dizer que estou muito satisfeito. Meu muito obrigado e meus parabéns. Olá, meu nome é Rosane Cardoso, eu sou de São José dos Campos, São Paulo. Brasil, foi ótimo porque eu sempre tive muita dificuldade em aprender idiomas e com o Gabriel em pouco tempo eu tive um aprendizado muito perceptível. E perdi o medo de falar com as outras pessoas. Tenho muito mais confiança. Em 3 meses eu aprendi o que eu não aprendi em 1 ano em outros lugares. Eu sempre tive muita dificuldade para me expressar em inglês, mas com o método de associação que o Gabriel me ensinou, tudo ficou muito mais simples. Olá, eu tô fazendo esse vídeo curtinho para falar sobre o curso do Gabriel. Esses dias eu fui para Los Angeles e tive uma facilidade tremenda para falar, de me expressar melhor. E eu quero dizer que o método do Gabriel realmente está me ajudando muito e é muito mais prazeroso também para ser estudado. O meu inglês ele não é tão bom, ele é um pouco intermediário. Eu já tinha viajado antes, mas a minha compreensão não era tão boa quanto antes do curso. Então só tenho a agradecer, realmente vale a pena, vale muito a pena. Bom dia, pessoal. Eu sou o Milton Carlos. Moro aqui no Japão há 1 ano e meio, aproximadamente. Eu descobri o curso dele através do canal Canadá Diário, no qual eu vi um vídeo dele falando sobre os cursos dele e busquei o curso. Hoje eu estou aqui em um lugar que vende donuts, né, aqui no Japão, e eu utilizo muito o inglês aqui para me comunicar, porque a língua aqui é muito difícil. Agradeço muito ao Gabriel, abração. No, o召し上がり。 May I have coffee, please? Hi. Hot first. É isso aí, pessoal, tá vendo? É uma coisa simples, básicas do dia a dia que ajuda a gente a se entender aqui no Japão. Se você não fala a língua, se você mistura um pouco de japonês com inglês, você consegue transmitir o que você quer, né? Bom, pessoal, para finalizar, o que eu tenho para mim falar do curso do Gabriel é que é um curso extremamente flexível. Você pode estudar nas horas que você estiver disponível. Também é um curso muito interativo, porque você tem o texto, ele revisa pausadamente, frase a frase, te dá tempo ao tempo ali para você ir aprendendo o idioma. E também ele cobra muito como se diz, né? Você tá no seu serviço e lembra, como que se diz mesmo? Eu acho que você deveria, né? Então, tipo, ele te força você a lembrar, tipo, eu acho que você deveria, I think you should, né? Então é muito legal, porque você vai lembrando do que você estudou e você consegue resgatar todo dia, diariamente, o que você está estudando. Eu gosto muito do curso, não tem aquela carga de pressão de você estudar gramática primeiro, tal como eu vi que é tradicional. Então eu e minha esposa a gente está curtindo muito o curso dele, a gente conversa muito e estamos bastante felizes. Então é isso aí. Um abração a todos aí e quem tiver interessado em aprender um novo idioma, com a experiência de quem fala já 25 línguas e já passou por tudo que tem que passar para ter um conteúdo bacana, abração para vocês, bye bye, até mais. E como mencionei durante essa aula, segunda-feira vou abrir vagas para o meu curso completo de inglês conversacional. Então, se você participou do evento, curtiu a pegada, viu o resultado e quer continuar firme nos estudos e ter o meu auxílio pessoal,
até atingir o seu objetivo. Algumas sugestões para você não dizer que eu não avisei antes e ficou sem vaga, ok? As matrículas iniciam às 9 da manhã na próxima segunda-feira. Além disso, aproveitando a Black Friday, você terá acesso a um desconto imperdível de R$1.000, ok? Que durará apenas 24 horas. Mais alguns bônus gratuitos que irei revelar até o final dessa aula. Portanto, veja com seus responsáveis, verifique o limite do cartão e organize-se para que você possa entrar para o meu seleto grupo de alunos, ok? E garantir a sua vaga ainda no primeiro dia de matrículas, com desconto e todos os bônus gratuitos. A Maratona Inglês de 0 a 100 foi a maneira que eu encontrei de poder passar as informações que você precisa para atingir a fluência no inglês. As informações que você teve acesso durante essa semana, você já consegue aplicar absolutamente tudo sozinho. Porém, o curso segue uma organização e você não precisará se preocupar em ficar horas e horas procurando materiais, explicações de vocabulários e ainda estudar memorização por conta própria, ok? Dentro do curso você terá acesso a tudo isso pronto e organizado para assistir a hora que você quiser, de qualquer lugar que esteja, e conseguir evoluir muito mais rapidamente, ok? Claro que eu queria muito poder ajudar a todos da mesma forma, mas o valor do curso é necessário para manter e melhorar continuamente a estrutura do curso, o suporte, a equipe de professores e equipamentos, além de fazer com que você se comprometa ainda mais com o seu aprendizado, o que é muito importante, claro. Mas claro, o valor do curso é infinitamente menor do que as vantagens que falar inglês irão te proporcionar, irão te trazer, ok? E não tem hora melhor de entrar do que aproveitando ainda por cima um baita desconto especial de Black Friday, né? Só não sei se vai ter vaga para todo mundo, por isso você precisa se organizar para entrar logo na segunda-feira, ok? Quem entrar na segunda-feira está garantindo R$1.000 de desconto especial Black Friday e o meu curso Academia Poliglota, vendido a R$1.997, totalmente gratuito para depois que aprender inglês, aprender um terceiro ou quarto idioma e ser um poliglota assim como eu. Ou seja, é como se eu estivesse tirando do meu bolso R$3.000, ok? Isso tudo para te ajudar a falar inglês e ainda até mesmo se tornar um poliglota. Mas, agora, além disso, quem entrar na primeira hora de matrícula, ou seja, entre 9 e 10 da manhã de segunda-feira, 15 de novembro, terá um bônus ainda mais especial. 10 aulas particulares de conversação ao vivo para treinar o speaking e botar em prática o que é aprendido nas aulas do curso. E essa é a primeira turma que terá esse bônus. Repito, somente para quem entrar na primeira hora de matrícula, ok? E mesmo que você acabe, por algum motivo, não fazendo a sua matrícula no primeiro dia, você ainda terá acesso a um bônus super importante. Mentoria mensais em grupo para tirar dúvidas comigo mesmo. Para receber o link de inscrição com 30 minutos de antecedência na segunda-feira, garantindo bônus de primeira hora, R$1.000 de desconto na matrícula e também Academia Poliglota gratuitamente, há um grupo de pré-matrícula no WhatsApp. Para entrar é muito simples, você consegue fazer isso em um clique, ok? Há um botão verde aqui abaixo escrito "Quero entrar" para o grupo de pré-matrícula. Essa é a maneira mais segura de não acabar perdendo e ficar sem o bônus e o desconto. Ou pior, a sua vaga mesmo. Quanto vale a sua capacidade de se virar nos 4 cantos do mundo e ter acesso às oportunidades que sempre esperaram você saber falar inglês? Faça do inglês o seu aliado e não mais o seu inimigo. Conte comigo, ok? E te vejo domingo à noite para uma live de Tira Dúvidas no meu Instagram. E não se esqueça de entrar no grupo de pré-matrícula bem aqui abaixo. Um grande abraço e valeu!